Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 3. Chegamos ao capítulo 3, finalmente. Irmãos, nós estamos aí no 9º episódio. E pelo andar da carruagem, serão muitos longos episódios. Irmãos, nesse 9º episódio nós vamos falar nós demos o nome desse 9º episódio de As Convicções de Paulo. Por quê? A Bíblia da Escola Bíblica e da Editora Cristã Evangélica, ela usa esse termo na sua introdução ao livro de Romanos. Ela diz o seguinte, que Paulo, quando escreve Romanos, ele pretendia, a pretensão dele era transmitir para aquelas pessoas que leram o seguinte, deixa eu ler exatamente como eles escreveram, abre aspas, 2 propósitos principais. Paulo tinha 2 propósitos principais ao escrever a carta de Romanos. Primeiro, o apóstolo tinha o propósito de expandir a sua área de atuação ministerial para o extremo oeste da Europa, o que se manifestou por sua intenção de ir à Espanha. Romanos 15, 28, você vai ver que esse é um dos primeiros objetivos de Paulo, ir para a Espanha, e ele queria que os irmãos que estavam em Roma soubessem disso, tá? Entretanto, Paulo não conhecia os irmãos de Roma, ou seja, ele queria ir para a Espanha, queria que os irmãos de Roma o ajudassem, mas os irmãos de Roma não o conheciam. Então o que ele precisava fazer? Ele precisava transmitir os conhecimentos e a doutrina que ele tinha. Presta atenção. Assim, sua carta visa transmitir, olha aí, assim, a sua carta visa transmitir as convicções e o evangelho pregado pelo apóstolo, como forma de se apresentar e contar com a ajuda daquela comunidade. Então o primeiro grande objetivo de Paulo é o seguinte: bom, eu preciso que essa igreja confie em mim, para que essa igreja me ajude. Só que para essa igreja me ajudar, eu vou precisar apresentar as minhas convicções. Então quando você lê Romanos, você percebe exatamente, presta atenção, não se distraia. Você percebe claramente Paulo transmitindo para aqueles irmãos o que seriam as suas convicções e a forma como ele transmitia o Evangelho. Esse era o primeiro motivo. O segundo, o cuidado pastoral de Paulo é inevitável. E em sua carta, ele acaba por tentar aplacar as primeiras divisões que surgiram na igreja entre judeus e gentios. Então, o primeiro motivo era aquele. O segundo era o quê? Combater algumas heresias. Então, quando lemos Romanos, nós precisamos entender essas 2 verdades. Primeiro, é um claro retrato do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. 2, é uma forma de combater heresias. Então nós estamos diante de algo muito precioso. Bom, nesse momento, eu acho que a gente pode fazer uma breve, eu vou dizer breve mesmo, porque eu vou diminuir essa recapitulação, mas é importante para quem está aqui e nos está acompanhando. Eu até sugiro que você vá lá no nosso canal no YouTube, Nave Sua Igreja, e lá você tem todas as ministrações, todos os episódios. Então você pode acompanhar, porque o nosso objetivo é fazer uma exposição da carta de Romanos. Então lá tem todos, mas eu vou fazer uma recapitulação bem rápida. No capítulo 1 de Romanos, nós estudamos qual é a forma que o Evangelho impactou a vida de Paulo. Paulo ele começa Romanos falando: olha, o Evangelho significa isso para mim. Mas também na segunda parte do capítulo 1 de Romanos, Paulo ele vai demonstrar o quanto a humanidade está perdida. E ele vai estabelecer um princípio que é fabuloso. E nós estávamos até discutindo ontem na nossa escola da nave, que se
se ela acordar de manhã e falar assim, olha como é belo o nascer do sol, essa pessoa já está passível de condenação, porque ela a criação já pregou para ele. E é isso que nós vemos em Romanos, e é o que Paulo apresenta. No capítulo 2, nós entendemos pela dialética de Paulo que os religiosos, assim como toda a humanidade, também estão perdidos. Porque quando você lê o capítulo 1, você fala, opa, mas eu estou fora. Só que aí Paulo, no capítulo 2, ele começa a mostrar que os religiosos também se enquadram nessa perdição. E aí ele fala, e ele vai no discorrer da sua dialética, ele vai mostrando que uma vida religiosa não pode conduzir à salvação. E essa é a nossa dificuldade de entender, porque nós somos religiosos. O ser humano é um ser religioso. E aí, perder e abrir mão dessa religiosidade, ela é muito difícil. Bom, entramos então agora no capítulo 3, aleluia! Não vi a hora. Mas nós ainda vamos apanhar um pouco, irmãos. Desculpe. Eu queria começar com um texto de capítulo 3, 19 e 20. Diz assim, todos abriram? Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, Paulo, em todo o seu discurso, em toda a sua teologia, até agora de Romanos, ele vem mostrando para mim e para você que todos os motivos, qualquer motivo que você tiver para se sentir quitado diante de Deus, para que você se sinta com a sua dívida paga diante de Deus, a não ser a obra salvadora de Jesus Cristo, todos os motivos que você possa encontrar para que de alguma forma você se sinta salvo, Paulo vem anulando esses motivos. Então, se você acha que você é salvo porque você é bom, porque você paga suas contas em dia, porque você é muito honesto, Paulo fala isso não é verdade. Se você, por outro lado, fala assim, não, como eu já sou salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu não preciso me submeter a nada, Paulo também fala isso errado. Então, o que Paulo está querendo construir é o argumento seguinte: nada que o homem faz pode salvar, porque o evangelho consiste não em o que eu faço para ser salvo, mas no que foi feito para que eu seja salvo. Então, meus irmãos, para que a gente possamos entender melhor esse texto de 3,19 que lemos, vamos voltar um pouco, até porque paramos no final do capítulo 2, e eu mostrei para você apenas onde eu quero chegar nessa próxima etapa minha. Mas para isso vamos voltar para o capítulo 3, versículo 1. É um texto um pouco mais longo, nós vamos ler até o versículo 8, e assim como as outras leituras de Paulo, inicialmente você vai falar, pastor, não estou entendendo nada, é comum, é normal, mas depois a gente vai explicar versículo por versículo, tá? O capítulo 1 começa assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? É uma pergunta. Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Versículo 3: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Outra pergunta: de maneira nenhuma, responde o versículo 4. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira?
entre parênteses, né? Falo como homem, Paulo falando. Versículo 6. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se, por causa da mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda considerado pecador? Outra pergunta, versículo 8. Por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? Outra pergunta. Aí a resposta final. A condenação deles é justa. Eles, irmãos, depois do capítulo 2 que nós estudamos, onde Paulo ele questiona os principais motivos de orgulho dos judeus. Quais que eram os dois principais motivos de orgulho dos judeus? A sua nacionalidade, ou seja, o fato de serem judeus. Eles diziam, não, somos judeus, somos o povo de Deus. E eles também se orgulhavam do quê? Da circuncisão. Eles diziam, olha, somos circuncidados, temos aliança com Deus. Então, o que Paulo questiona é esses dois motivos de orgulho. Agora, vamos recordar um pouquinho o capítulo 2. Eu quero ler só 2 versículos do capítulo 2, o 25 e o 29, para embasar isso que eu acabei de falar. Olha aí, 2, 25 e 29. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Uma das coisas que mais os judeus se orgulhavam, que era a circuncisão. Paulo está falando, se você não praticar a lei, a circuncisão não tem sentido. É o que Paulo está falando. Porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Agora 29. Porém, judeu é o que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então esses 2 versículos, Paulo, ele está acabando com o orgulho judeu. Qual é o orgulho judeu? Eu sou judeu. Paulo fala, judeu verdadeiro que é interiormente. E o judeu fala, eu tenho circuncisão. Paulo fala, verdadeira circuncisão é do espírito. Então Paulo, ele diluiu completamente o argumento dos judeus. Só que Paulo, como um bom pregador do evangelho, o que ele fez? Ele se colocou na pele das pessoas que estavam ouvindo, que estavam lendo aquela carta. Ele falou assim, ele pensou assim, como judeu, como será que esses caras estão encarando quando eles estão ouvindo isso aqui? Eu não sei se você já teve a oportunidade de pregar para eu estava falando isso com quem? Com o Ivan. Eu vou falar dos evangélicos, eu ia falar dos católicos, dos espíritos, mas eu vou falar dos evangélicos. Não sei se você já teve a oportunidade de pregar para um evangélico de uma igreja onde ele acha que Deus é o bispo, ou o pastor, ou o apóstolo. Se você falar mal do apóstolo dele, do bispo dele, do pastor dele, ele fica bravo com você. Você já teve a oportunidade de tentar falar de Jesus para alguém que para ele a igreja dele é o Deus dele? Ele não aceita, ele tem todos os argumentos. Se você falar para um católico, olha, Maria, Nossa Senhora da Aparecida, é um homem como eu e você, ela foi uma mulher especial, escolhida por Deus, mas nada além disso. Ela não pode salvar, ela não é sua intercessora. É só Cristo, Cristo é o mediador entre os homens. Você vai arrumar uma confusão. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que a dialética dele, Paulo sabia que o discurso dele ia causar problema para os judeus. E aí o que ele faz no início desse capítulo 3 é fazer como se fosse um debate. Ele faz um debate entre o Paulo cristão convertido e um Paulo imaginário, Paulo judeu. Esses primeiros 8 versículos que lemos é o debate entre esses dois Paulos. Eu quero fazer esse debate com vocês também. Passa aí para mim, por favor. Isso. Eu separei os versículos de 1 a 8 ali bem, de forma bem didática. Vou pegar só o dedo. Para a gente poder acompanhar. Você que não está conseguindo ver, pode acompanhar pela sua Bíblia aí. Mas vamos lá, o versículo 1 começa assim. O versículo é uma pergunta. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão?
É como se o Paulo judeu estivesse perguntando para o Paulo cristão o seguinte: Paulo, você está querendo dizer então que não há vantagem nenhuma na religião bíblica? Você está dizendo então, Paulo, que tudo que Deus escreveu na Bíblia não tem valor nenhum? O versículo 2 responde: muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então no versículo 1 o Paulo judeu pergunta, no versículo 2 o Paulo cristão responde. E qual é a resposta do Paulo cristão ao Paulo judeu, quando o Paulo judeu questiona o seguinte: tem alguma vantagem então de ser religioso? Aí o Paulo cristão responde: não, nada disso. Somos guardiões da revelação especial de Deus. E isso é, ao mesmo tempo, um privilégio como uma responsabilidade. Então, o Paulo judeu perguntou assim: tem alguma vantagem? Então o que eu estou fazendo ser judeu, papai? Estou perdendo tempo em vir para a igreja? Estou perdendo tempo em vir para a igreja? Eu venho para a igreja, eu leio a Bíblia, aí você fala para mim que esse negócio de ir para a igreja, ler a Bíblia, fazer jejum, isso não me salva. Então não tem vantagem nenhuma dessa. Qual a resposta de Paulo? Tem sim. Você tem a revelação especial de Deus. Você só está aqui, você só está ouvindo esse evangelho porque um dia Deus te escolheu e revelou o evangelho para você de alguma forma. E você, em resposta a essa revelação, você o aceitou. Porque muitas vezes a gente fala assim: fulano aceitou Jesus. Não, fulano aceitou o estímulo de Deus dentro dele. Quem deu o primeiro passo foi Deus. E Paulo está dizendo isso. Você tem que entender que, como judeu, a vantagem que você tem, na verdade, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Porque a pergunta é: o que você fará com os oráculos de Deus? Mas o Paulo judeu estava afiado nesse dia. E o versículo 3 ele fala assim: e daí? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. O que o Paulo judeu está perguntando para o Paulo cristão é o seguinte: então, se você está aqui falando que ser judeu e ser circuncidado não tem nada a ver, você está falando para mim que se eu não obedecer à lei, se eu não crer em Jesus Cristo, eu vou ser desclassificado? Então, Paulo, versículo 3, o que aconteceu da fidelidade de Deus com as suas promessas? Deus não prometeu que ia salvar os judeus? Então, Paulo, você está dizendo para mim que tudo que Deus prometeu para Daniel, para Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, falhou? O versículo 3, o Paulo judeu está perguntando isso. Então quer dizer então que Deus falhou? Porque tudo que nós acreditávamos, a nacionalidade judaica e a circuncisão, que nós carregávamos como a nossa tradição, se ela não tem valor, então as promessas de Deus falharam. Porque quem falou que ia salvar os judeus foi Deus. Quem falou que era para fazer a circuncisão foi Deus. E aí o Paulo, crente também, estava no jeito, ele responde, no versículo 4, de maneira nenhuma. E a resposta de Paulo é uma resposta bem dura e bem forte. Ele fala assim: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Porque o Paulo judeu questionou o seguinte: então quer dizer que as promessas de Deus falharam? E aí o Paulo cristão fala assim: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A resposta dele é: a nossa infidelidade, o quanto eu sou infiel, o quanto eu não consigo alcançar os padrões de Deus, só revela o quanto Deus está comprometido com a verdade. A minha incapacidade de cumprir os padrões de Deus só mostra o quanto Deus foi amoroso e fiel comigo. Porque Ele sabia que eu não conseguia e Ele fez por mim.
Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: ok, o que você fez falhou, mas o que ele fez não falhou. Aleluia. Versículo 5, o debate continua, porque o judeu ele não se satisfaz facilmente, não. O judeu é fogo, ele é bravo, ele não se satisfaz facilmente. Versículo 5, então ele fala assim: ó, peraí, então se Deus ele vai ser fiel e vai continuar cumprindo a aliança dele, versículo 5 ele fala: se a nossa injustiça traz aluno, destaca, se a nossa injustiça destaca a justiça de Deus, o que diremos porventura? Será Deus injusto por aplicar a sua ira? A pergunta é mais ou menos assim, ó: mas se a injustiça, e ele tinha razão em pensar assim, mas se a injustiça é necessária para a justiça de Deus, porque quando é que começou a justiça de Deus? Com a injustiça? O homem pecou e aí Deus teve que aplicar a justiça? Não. A justiça de Deus ela é antes do pecado. Deus já era justo antes do pecado. E é isso que os judeus não entenderam, que para o judeu a justiça de Deus ela só aconteceu depois do pecado. Aí ele fala assim: então peraí, se a injustiça é necessária para a justiça ser vista, por que ele é justo? Por que é justo ele nos julgar? Então peraí, se a minha injustiça traz à luz a justiça de Deus, por que ele vai me julgar? Eu estou ajudando ele. O judeu é bravo. E aí ele fala, né? Neste caso, quanto mais injusto for o criminoso, mais justo é o juiz. O que o judeu está falando, Paulo? Então, de acordo com o que você está me falando, quanto mais criminoso eu for, mais Deus vai ser justo. E esse argumento dos judeus, ele sempre vinha. Paulo, em vários momentos dos escritos dele, ele tem que falar. Por exemplo, né? Quando ele fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O judeu lia isso o seguinte: quanto mais eu pecar, mais Deus me abraça. Então essa forma de entendimento do judeu era muito comum. E é isso que ele está perguntando aí no versículo 5. A resposta de Paulo no versículo 6 é ao mesmo tempo uma afirmação, e também ele dá sequência a essa afirmação fazendo uma pergunta retórica. Qual que é a afirmação e a retórica? Certo que não, ele afirma. Claro que não, óbvio que não. E aí ele faz uma pergunta retórica: do contrário, como julgará Deus o mundo? É meio que assim: nós já sabemos que Deus deve julgar o mundo, isso é fato. Tipo assim, por que você está trazendo essa baila? Você sabe que Deus vai ter que julgar o mundo. A pergunta anterior para o Paulo cristão soou quase como absurda. Tipo assim, você está vendo que eu estou falando desde o capítulo 1 que Deus vai julgar o mundo, agora você vem me perguntar se Deus julga ou não julga? É óbvio que você sabe que julga. Essa pergunta só é absurda. A resposta de Paulo vai mais ou menos nesse nível. E aí entra para 7, que é ali o versículo 7 e o versículo 8. Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Ele insiste no argumento. Você entendeu? Ele está falando o seguinte aqui, ó: se a minha mentira revela a verdade de Deus, se revelar a verdade de Deus glorifica a Deus, por que eu ainda sou condenado como pecador? Versículo 8. Por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Paulo está dizendo o seguinte: muitos dizem inclusive que eu falo isso. Muitos judeus acusavam Paulo de fazer exatamente essa pregação, dizendo o seguinte: podem continuar no pecado, porque a graça te alcança. Paulo era caluniosamente acusado disso. E aí, o final do versículo é essa, né?
a condenação destes é justa. Aqui ainda tem um jogo de pergunta e resposta. A pergunta é meio como se fosse assim: bom, nesse caso todo que você falou, Paulo, o Paulo judeu falando com o Paulo cristão, se o fato de eu pecar faz Deus parecer melhor, quer dizer que eu deveria pecar mais, não é? Como Deus pode me condenar se o meu pecado traz vantagem para Ele? Argumento do judeu. Aí a resposta de Paulo é dizer o seguinte: dizer que você peca e que Deus o ama, aliás, dizer que você peca para que Deus o ame mais, é uma atitude absolutamente digna de julgamento. E a resposta de Paulo é muito dura. Ele fala assim: a condenação de quem pensa assim é merecida. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Aonde eu me encaixo nisso? Eu não sou judeu? Eu sou circuncidado? Bom, se você tirar a palavrinha judeu e colocar cristão, e se você tirar a palavrinha circuncidado e colocar batizado, vai fazer mais sentido. E aí você vai entender o quanto o pecado, a doença, o parasita, o câncer que o nosso pai nos legou, nosso pai Adão, o quanto esse câncer afeta o nosso Deus. E o quanto nos mantermos em uma vida assim afeta esse Deus. Irmãos, o que nós percebemos aqui é que Paulo está chegando ao fim de uma longa argumentação, que começou lá em Romanos 1,18. E o que ele precisa fazer agora é concluir esse raciocínio, concluir todo esse imbróglio. Mas como fazer isso? Versículo 9. Olha como é que começa o versículo 9. Mas, não? Aí, ó. Olha como é que começa o versículo 9. O que se conclui? O que Paulo está falando é o seguinte: pega Romanos 1,18, vai agora até Romanos 3,8, e você vai montar um quadro. A grosso modo, e a bem grosso modo, qual é esse quadro? O quadro é: a humanidade está perdida e a criação comprova que a humanidade está perdida. Oh, mas eu estou salvo, sou crente. Bom, o fato de você se apoiar no fato de ser crente também te torna perdido. E por último, ele fala o seguinte: toda argumentação que você usar só vai levar você para uma condenação maior ainda. Ou como ele disse aqui, para usar um versículo bem bíblico, né? A condenação destes é justa. Aí ele começa aqui então a formar dois raciocínios conclusivos. Agora nós vamos começar a concluir o que nós começamos há 9, sei lá, quantos minutos atrás. Vamos ler o texto primeiro? É meio que vocês já viram que eu faço pregação, depois tem a conclusão, né? Então essa aqui é a conclusão de Paulo. Depois ainda vai ter a aplicação. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, preste atenção, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Versículo 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm a cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Irmãos, Paulo lança agora, como eu disse, 2 raciocínios conclusivos. Paulo faz um uso de uma prática muito comum entre os rabinos judeus, que é a ligação de vários versículos juntos, como se fosse um colar de pérola. Você vai pegando as pérolas e colocando todas juntas e depois vira um grande colar. Ele pega nesse conjunto de versículos, ele pega um texto de Eclesiastes, 5 salmos e um texto de Isaías. Ou seja, ele pega 7 versículos para montar o seu raciocínio conclusivo em cima de 2 pontos. Depois de tudo que Paulo falou, de Romanos 1,18 até Romanos 3,8, ele conclui de 2 formas. Primeira conclusão dele é: todos estão perdidos. Inclusive esse que vos fala. Não há um justo, nem um sequer. É a conclusão de Paulo. Paulo, ele caminha, chega no seguinte: olha, não tem jeito. Todos estamos condenados. Bom, aí nós vamos ter que entender isso melhor. Porque ser injusto é um termo posicional. Você está na posição de alguém injusto. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, achando que qualquer coisa que nós fizemos foi boa, se você se apresentar diante de Deus falando: não, Senhor, mas eu aceitei Jesus, fui batizado, tomava ceia, eu era membro da igreja, obedecia às minhas autoridades. Se você se apresentar assim, você já está ofendendo tanto Deus como seus irmãos. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: olha, nada do que você faz te torna justo. Não há um justo nenhum sequer. Por quê? Porque não é uma questão, preste atenção, não é uma questão daquilo que você faz. A injustiça é uma questão de posição. Você está num lugar, numa posição de injusto, e nada te tira desse lugar, a não ser a obra de Cristo feita por você. Feita por você não, para você melhor. Então, estar debaixo do pecado, nós temos aqui dois termos: um termo posicional e um termo legal. Estar debaixo do pecado é estar debaixo de condenação. Então, eu estou posicionado na condenação. É o raciocínio que Paulo lança. Não há um justo nenhum sequer. É como se esse passaportezinho que nós fizemos aqui, que tem ali, né, a logomarca da nave, cadê? Presta a mão. Então é como se você, esse passaportezinho aqui, ó, se eu fosse, em vez de ter um emblema da nave, tem um emblema do pecado. Tem uma marca aqui que identifica eu e você com o pecado. Ou seja, legalmente eu estou posicionado debaixo do pecado. Não há um justo nenhum sequer. Portanto, meus amados irmãos, o nosso problema ele é tanto legal como posicional. Estamos legalmente na posição de criminosos. A sentença é: qual é a sentença desse criminoso? Estar em posição debaixo do pecado. Você tem o passaporte com carimbo do pecado. Eu acho que vale a pena agora a gente só destacar o que é pecado rápido. Eu não vou gastar muito tempo por causa do nosso horário. John Stott diz o seguinte: olha a declaração de John Stott sobre o pecado. Pecado é revolta do eu contra Deus. É destronar Deus na intenção de entronizar a minha própria pessoa. Em suma, concluindo Stott, o pecado é uma autodeificação. Eu me torno meu próprio Deus. Eu me torno meu Salvador. O que eu faço me salva. É a atrevida determinação de ocupar o trono que pertence somente a Deus. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: toda
lugar de Deus, que é a posição que o diabo queria, eu estou fazendo exatamente o que essa condenação do pecado me deu. Eu estou debaixo do pecado. Irmãos, a declaração de Paulo ela é espantosa por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: judeus, gentios, brasileiros, americanos, gregos, crentes, católicos, espíritas, hindus, muçulmanos, religiosos, ateus, irreligiosos, todos estão debaixo do pecado, em posição legal de condenação. E aí a gente começa a entender Colossenses 1,13, que diz: transportados para o reino do Filho do seu amor. Somos retirados desse lugar debaixo do pecado e levados para um lugar onde nós somos mudados de nacionalidade. E nosso passaporte é... Como é que chama o passaporte europeu que você visita inteiro? É como se fosse da comunidade europeia. Você pertence àquele lugar, mas você pode ir para o outro. Comunitário, passaporte comunitário. Você é daquele lugar, mas você foi levado para aquele outro lugar. Transportado. Bom, a pregação de Paulo tem um exemplo, uma analogia. Imagine você, 3 nadadores que se dispõem a atravessar a Lagoa da Pampulha a nado. Tá? Então, hipoteticamente, eu, meu amigo Edivaldo e meu amigo Diego. O Diego, como é um pouco mais pesado, ele já morre logo nas primeiras braçadas. Calma, você vai morrer também. Então você morre primeiro. As primeiras nadadas, o Edivaldo morreu. O Diego resiste um pouco, vai quase até a metade. E eu, bom nadador que sou, nado até como galão da massa, morre na praia. Eu vou morrer quase chegando na praia. Irmãos, os 3 morreram. Os 3 morreram. Porque os 3 estão na mesma condição. Perdição, não existe grau de perdição. Eu estou mais perdido ou menos perdido que o fulano. Não existe grau de perdição. Estamos todos perdidos. A conclusão de Paulo é essa. Bom, o segundo raciocínio conclusivo de Paulo é: qual o efeito para que você possa confirmar, para que você possa ter certeza de que alguém, e de preferência você, faz parte desse país chamado pecado? O que Paulo está dizendo é o seguinte: para que você comprove que tudo que eu estou dizendo é verdade, eu vou te dar aqui os efeitos do pecado. O que Paulo faz, meus irmãos? Ele apresenta uma lista de efeitos do pecado como forma de demonstrar que estamos condenados. Não só precisamos, amados, aceitar que somos pecadores, necessitamos também começar a entender o problema de nossa realidade. Qual é a nossa verdadeira realidade? Qual é a nossa condição de pecadores? Quais os reais efeitos do pecado sobre nós? E quem? Aí que é o detalhe. Por que muita gente não valoriza o que Cristo fez por ele? Porque ele não sabe o efeito do pecado. Então, quando você entende o efeito do pecado, você começa a entender o efeito da obra transformadora. Você começa a
que aqui Cristo restaurou aqui. Então, o que Paulo está fazendo em Romanos é produzir nas pessoas a exata clareza do quanto elas precisam de Deus. O problema, meus irmãos, é que à medida que Paulo vai discorrendo sobre o texto que nós lemos aqui, esse texto aqui, quando ele vai camada por camada de evidências, quando ele vai mostrando de forma cabal o quanto o pecado nos atinge, nós vamos contemplando de forma atônitos, de forma muito crua, quem nós somos e o que tudo isso que ele falou significa para nós. Irmãos, mesmo debaixo da graça, nós ainda andamos assim. Mesmo debaixo da graça, nós ainda andamos assim. Por quê, irmãos? Porque esse é o efeito do estar debaixo do pecado. Ou seja, em outras palavras, esse é o efeito do que a rebeldia fez conosco. O quanto o pecado nos destruiu. Me permita, de forma rápida, já estou caminhando para o fim, demonstrar para você esses 7 efeitos. Ah, não está ligado. Então, é mesmo, pode voltar. Isso, deixa. Primeiro, versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, o nosso primeiro efeito é a nossa posição legal. Com o pecado, ninguém é justo. E os feitos de ninguém podem mudar isso. A grande conclusão de Paulo é que nada que eu fizer muda isso. Somos culpados e estamos condenados. Fato. Esse é o primeiro efeito do pecado. A primeira coisa que o pecado faz é te condenar. Está condenado ao inferno. Segundo efeito, versículo 11. Não há quem entenda. Está vendo lá? Não há quem entenda. É o segundo efeito. É o efeito na nossa mente. Preste atenção. Porque a essência da nossa natureza está corrompida pelo pecado. Nós não compreendemos a verdade de Deus. Quem aqui tem a sensação muitas vezes de incompreensão? Quem aqui já olhou para Jesus e não compreendeu? Por quê? Como isso? Isso aí é o quê? É o efeito do pecado. A nossa mente não consegue entender Deus. Uma das maiores brigas da igreja é sobre a Trindade. Entender ou não entender. E por que essa compreensão? Porque a mente foi corrompida. Terceiro efeito. Não há quem busque a Deus. Aí você pode falar, pastor, eu busco a Deus. Exatamente esse é o ponto. As nossas motivações. O terceiro efeito do pecado são as nossas motivações. Porque, irmãos, nós fugimos e nos escondemos de Deus em tudo o que nós fazemos. Como que nós fazemos isso, pastor? Como que fugimos e escondemos de Deus? Com a nossa religião e com a nossa imoralidade. O religioso e o não religioso. O religioso, ele está escondendo uma capa. O não religioso está escondendo na sua liberdade, pseudo-liberdade. Quarto efeito. Todos se extraviaram. E aqui, a relação é com os nossos desejos. Os nossos desejos. Irmãos, existe uma deliberação, existe um querer fazer em nossos desvios, em nossas atitudes, em nossos atos. Os nossos atos não são sem vontade. Nós agimos e nós pecamos com a anuência da nossa vontade. O Paulo está dizendo, todos se extraviaram. O pecado, ele pode ser definido como a nossa exigência de autodeterminação. Ou, quando falamos todos se extraviaram, todos
exigiram de Deus o direito de escolher os próprios caminhos. Quando Paulo fala todos extraviados, ele está dizendo assim, olha, todos exigiram de Deus o direito de fazer o que querem. E Deus o deu. Por quê? Porque é efeito do pecado. Uma das maiores bênçãos da obra de Cristo é que hoje eu não preciso fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que Ele quer que eu faça. Quinto, a garganta deles é sepulcro aberto. E aqui é muito claro, né? É a língua. Irmãos, palavras pecaminosas, que não necessariamente, quando a gente fala de palavras pecaminosas, vem à nossa mente o quê? Palavrão. Mas não. Palavras pecaminosas são sinal de decadência. Por que a nossa palavra machuca tanto? Por que as nossas sentenças machucam tanto? Por que você ouve uma frase de alguém e aquilo entra como uma flecha dentro de você? É efeito do pecado. Irmãos, a verdade é que nós usamos a nossa língua tanto para mentir como para proteger os nossos próprios interesses. E quando fazemos isso, prejudicamos os interesses alheios. Usamos a nossa língua para mentir e defender os nossos próprios interesses. E fazendo isso, ferimos os interesses do próximo. Efeito do pecado. Sexto, seus pés são velozes para derramar sangue. Permita ele tomar uma aguinha, que o radiador ferveu. E agora aperta. Pastor, agora que aperta. Sexto, os pés são velozes para derramar sangue. Fala de relacionamentos. Os nossos relacionamentos não são bons por causa do pecado. E a pergunta que eu faço é: por que ficamos com raiva de outro ser humano? De outro criado? Por quê? Por que ficamos com raiva? Irmãos, eu coloquei um vídeo no grupo da igreja essa semana, são 30 minutos, Paulo que mandou para mim. Obrigado, viu? Obrigado, tá? Você me deve uma, eu vou te retribuir, vou mandar um para você também, você vai ver. As brincadeiras à parte do pastor Paulo Borges Júnior, é o bate-papo entre ele e duas pessoas. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim: o que define o homem não é somente a sua capacidade de raciocínio, é a sua capacidade de relacionar. O homem tem necessidade de se relacionar. Por isso que uma igreja é um lugar relacional. E por que tem tanto problema na igreja? Porque os nossos pés são velozes para derramar sangue. É feito do pecado. Bom, mas permita-me, eu não poderia, né, fazer um culto sem citar Timothy Keller, né? Então deixa eu citar Timothy Keller quando ele fala dos relacionamentos. Quando alguém perguntou para ele assim: por que ficamos com raiva das pessoas? Ele responde o seguinte, abre aspas: porque essas pessoas nos bloquearam o acesso a um ídolo. Nós ficamos com raiva da pessoa porque ela não deixa a gente alcançar o ídolo que a gente quer. Qual ídolo? Diz ele. E ele cita alguns, né? Porque essas pessoas comprometeram o nosso conforto. Porque essas pessoas impediram a nossa promoção, o nosso crescimento. Porque fizeram com que nos sentíssemos fora do controle. Nós ficamos com raiva porque as pessoas não deixaram a gente alcançar o nosso ídolo, que é controlar a si mesmo. Quer ter uma zonazinha de conforto onde eu comando todas as coisas, onde eu sou Deus. E o último exemplo que ele cita de um Deus é quando essas pessoas desfrutam de um relacionamento que temos necessidade, mas não vivemos. Então por que a gente fica com raiva das pessoas? Porque elas de alguma forma nos impedem de alcançar os nossos deuses: conforto, dinheiro, sexo, controle. Aí ele conclui dizendo: quando não vivemos usufruindo a aprovação de Deus no Evangelho, não conhecemos a paz.
e nem conseguimos viver em paz com os outros. Ele está dizendo o seguinte: quando você não usufrui do Evangelho, você não consegue viver em paz com Deus e nem com os outros. E o último, para encerrarmos: não há temor de Deus diante dos olhos. Ou seja, nosso relacionamento com Deus. Irmãos, trata-se de uma lista detalhada e deprimente. Por quê? Porque primeiro ela mostra exatamente quem somos, e segundo que ela traz juízo sobre toda a raça humana. Conclusão. Jesus, que conclusão é essa? Não vai dar para falar tudo. Eu vou fazer o seguinte, vou concluir com 2 versículos. Olha, ouvindo tudo isso, olha o peso desses 2 versículos para nós encerrarmos. Põe para mim aí. Olha o primeiro. 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é bom. Aleluia, aleluia. Quando você pega Romanos, você estuda e você lê um texto desse, você tem outra visão do Evangelho. Graças a Deus por Jesus Cristo, que me tirou daquele império, que me tirou daquele lugar de estar debaixo do pecado, que sabendo que eu continuaria com aquela marca dentro de mim, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Graças a Deus que por intermédio de Jesus Cristo nos dá a vitória. E último, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós outrora andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também dos demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe o que Ele está dizendo? Apesar de você estar debaixo do pecado, Ele te pegou e te levou para um lugar, te fez assentar nos lugares celestiais. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos nos colocar de pé. Permita-me encerrar assim abruptamente, mas deu a, né? Feche seus olhos. Pai, que faremos, pois, diante dessa palavra? Só podemos te agradecer pela tua obra tão maravilhosa na cruz. Que a tua palavra nos revela o quanto nós estamos afastados, mas o teu amor nos mostra o quanto estamos juntos. Pai, a tua palavra escancara para mim e para os meus irmãos o quanto nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nós continuamos mortos em nossos delitos e pecados. Graças a Deus, porque através de Jesus Cristo o Senhor sempre nos dá a vitória. A morte não pode, a separação de Ti foi anulada e cancelada. Pai, com esta verdade que eu mando no nosso coração, Senhor, quanto mais eu entendo quem eu sou, mais eu entendo quanto necessito de Ti, o quanto eu preciso de Ti, e
impactou. Senhor, eu não posso me apegar a nada do que eu faço ou do que a minha família fez por mim, mas eu preciso me apegar à tua grande obra, que me tira do império das trevas e me leva para a tua maravilhosa luz. Aleluia. Aleluia. Obrigado por obra tão impressionante. Esse é o Evangelho verdadeiro, não o Evangelho, Senhor Deus, que apenas anestesia a minha dor, mas é o Evangelho que mostra o quanto eu preciso do Senhor, o quanto eu dependo do Senhor. Levante as suas duas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai com Deus. Dê um abraço aí, pelo menos 63 irmãos. Abraça teu irmão, ore por ele, abençoe teu irmão. Se tiver liberdade, dê um beijo. Em nome de Jesus.